Boa noite. Seja bem-vinda. Mas a gente precisa de uma apresentação para ele explicar para a gente. Sobre mim? Não, é que é outra conversa. Ah, tá, desculpa. Eu não tinha entendido. Mas seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Eu falo de Mandaguari, no Paraná. Bem-vinda a Maceió Online. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Me chamo Jadson. Sou membro do grupo local da ABC2 em Maceió. E esta noite estaremos com a apresentação da nossa amiga Tamires Gomes de Lira, ou Tamires Alíbia. A nossa amiga Tamires, ela possui graduação em meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas, com um intercâmbio em meteorologia também pela Florida Institute of Technology, em 2014, com mestrado em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e atualmente conta com seu doutorado também pelo INPE. E esta noite ela irá falar um pouco para a gente sobre o antropoceno e a crise ambiental. É um tema de extrema importância e relevância para a gente. Né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E as nossas apresentações nós depois disponibilizamos no YouTube. Então, quem porventura perder algum, quiser rever depois, ela estará lá disponível, exceto o momento final das perguntas. Né? E as perguntas a gente deixa exclusivo apenas para os encontros ao vivo. Né? Mas a apresentação a gente disponibiliza no YouTube. Além do YouTube, temos também as nossas redes sociais. Então, estamos sempre à disposição. Tamires, boa noite. Seja bem-vinda novamente. Boa noite, pessoal. Obrigada, Jadson. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou tentar fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar direto. Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não chegou. Ok. É o fio, deixa mais lento. Né? E agora? Opa, tá chegando. Isso. Apareceu em modo edição, agora está indo para apresentar. É aqui? Acho que não, né? Não, aí é compartilhar. Eu não sei como é que faz. Deixa eu Tá vendo assim, Tamires? parar aqui. Tranquilo. Se tá tranquilo pra ti. É. Peraí, gente. Eu vou sair aqui e volto. Tá bom, aguardamos. Mas estava aparecendo a tela, não estava? Tá. É que eu não consegui colocar em modo tela cheia. Ah, tela cheia. Ah, tá. Isso, agora Sim, chegou agora tela foi. cheia. Fica à Deu vontade. certo. Ok, gente, desculpa aí o atraso. Então, a apresentação de hoje, eu irei falar um pouco sobre o antropoceno e a crise ambiental.
E quais são as narrativas sobre o antropoceno e sobre a crise ambiental nesse período específico da história humana. Eu também trazer brevemente uma abordagem cristã a respeito tanto da crise quanto essas narrativas. O que eu vou falar aqui, principalmente sobre a abordagem cristã, é um assunto que já foi tratado aqui no grupo nas reuniões anteriores das últimas 2 semanas, então vai ser um pouco mais para relembrar qual que é o foco da abordagem cristã. E a apresentação mesmo vai focar mais nas narrativas. A apresentação vai ter esse formato, né? Primeiro eu falo sobre o antropoceno, sobre as 4 narrativas, abordagem do cristianismo, e por último vou dar algumas sugestões. São sugestões de material que vocês podem utilizar para não somente verificar, mas conhecer mais um pouco dos exemplos das 4 narrativas, principalmente. Esse assunto eu peguei desse livro, O Antropoceno e a Crise Ambiental Global, que é do Clive Hamilton, Christophe, esse nome aí, que eu não sei como falar, e François Gimene, não sei. E eu escolhi o segundo capítulo, que é a virada geológica, que fala sobre as narrativas e o antropoceno. Primeiro, né, sobre o que é o antropoceno. O antropoceno é a era geológica onde a humanidade é vista como uma força geológica de mudança das condições do planeta. A gente vê que uma modificação sobre as eras geológicas acontece no antropoceno porque ela não é, esse nome não é dado a uma mudança nas características geológicas ou ambientais do planeta que foram feitas naturalmente, mas uma mudança causada por uma força consciente, que no caso seria os próprios seres humanos com suas atividades. E como que se iniciou o antropoceno? Segundo o autor, o antropoceno se inicia com o domínio da humanidade de técnicas que conseguem mudar o cenário global, do meio ambiente, né, global, de forma de grande escala. Então, se antes ocorria em pequena escala, agora, com a Revolução Industrial, principalmente, essas mudanças também estão sendo feitas em grande escala. E qual a importância do industrialismo para o antropoceno, né? O industrialismo, na maioria das narrativas, ele é o ponto inicial onde houve esse domínio da humanidade da natureza. Então, a humanidade antes era submissa às forças naturais, ao determinismo natural da natureza, né? E agora já não é mais submissa a essa força, agora ela controla essa força, ou pelo menos tem o poder de modificar e criar mudanças, né, que pode ser para o bem como pode ser para o mal. Esse em si já é um ponto que já é parecido com uma das narrativas que a gente vai abordar. Agora, focando mais nas narrativas, né? O que são as narrativas? São histórias que contamos sobre nós mesmos quanto à humanidade, sobre a Terra e seus sistemas, contendo atores, problemas, soluções e outros fatores que eu irei focar um pouco mais na frente. O antropoceno ele não foi criado a partir de narrativas. O antropoceno não é somente narrativas, ele é principalmente as ações humanas sobre o planeta. Porém, segundo o autor, o que fez com que o antropoceno fosse possível, o início do antropoceno, foram as histórias que foram contadas a respeito da força da humanidade com a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, os seres humanos começaram a acreditar que a natureza era uma fonte de recursos naturais, né, que era inesgotável, e que a humanidade poderia e devia dominar essa força. E por causa deste pensamento adotado
nesse período industrial, a gente causou não somente o início do antropoceno, mas também a crise ambiental em que a gente se encontra hoje. Então, eu coloquei essa foto aqui, que diz, nós amamos o planeta Terra. Só que isso de dizer que nós amamos o planeta Terra já faz parte de uma narrativa. Então, o será que tem ali, a pergunta que tem ali é, realmente nós amamos todos os seres humanos na face da Terra? Eles concordam com isso? Porque isso aqui já é um exemplo de uma narrativa. E essas narrativas, elas são importantes porque elas vão moldar o futuro do antropoceno. Porque nós já estamos nessa era geológica moderna, né, nova, vamos dizer assim, atual, e a crise ambiental já é uma realidade para a gente. Então, as narrativas que nós adotamos hoje irá moldar o futuro do antropoceno, irá moldar como o nosso futuro geohistórico, ou seja, o futuro da humanidade, o futuro do planeta, irá se encontrar num cenário lá na frente. Coisas importantes que o autor enfatiza antes de começar realmente a falar das narrativas. A narrativa muda alguma coisa? A narrativa em si, ela não vai mudar nada. Se você conta uma história sobre o planeta Terra, não vai acontecer nada. Porém, se as pessoas utilizam essa narrativa para justificar suas ações, seja como justificativa mesmo ou como desculpas, então as narrativas têm uma influência realmente na nossa realidade, no mundo físico, não fica somente na teoria. Qual a importância das narrativas de antropoceno para o nosso futuro geohistórico, né? Para a crise ambiental? Todas as narrativas que iremos, quase todas as narrativas que nós iremos tratar aqui, elas dão uma solução para a crise ambiental. Então, são histórias contadas por nós mesmos que tentam mostrar qual é o cenário que nós estamos e qual o cenário melhor que nós podemos adotar lá no futuro. Nem todas as narrativas adotam esse pensamento. E o autor também coloca algumas características que formam uma narrativa. Então, a narrativa não é somente uma história aleatória contada por um grupo de pessoas ou por toda a humanidade. Narrativa, neste livro, ou neste capítulo específico, ela tem algumas características que a gente vai ver agora. Primeiro, as narrativas, elas atribuem certo valor ao estado da coisa no início, das coisas no início e no fim da história. Ou seja, a narrativa primeiro começa com uma análise de todo o período histórico e eles atribuem certo valor ao cenário que nós estamos hoje, que seria o início, o cenário no passado, que seria o início, e um cenário no final, que este cenário no final é para onde a narrativa tenta encaminhar toda a história, toda a geohistória. Então, assim, esse início pode ser lá na era primitiva, onde existiam os povos nômades, ou pode ser simplesmente no período industrial. Então, a narrativa pega esse cenário e coloca ele como início, ou do antropoceno, ou das atividades humanas sobre a Terra, tudo mais. Segundo, as narrativas selecionam foco e um retrato que realça alguns atores, fenômenos, enquanto deixa outro de fora. Então, a narrativa, ela não tenta buscar realmente um todo da realidade. Ela não tenta contar uma história de tudo o que aconteceu. Ela seleciona alguns focos e algumas partes da história e alguns fenômenos, e enquanto deixa os outros de fora. Então, são aqueles fenômenos, aqueles atores que contribuem com a narrativa, seja de forma positiva, ou seja atores ou fenômenos negativos, ou fenômenos positivos. Por exemplo, se a pessoa estivesse tentando contar uma história sobre o nazismo, e ela fosse nazista, então, ela realçaria o estado da Alemanha antes da ascensão de Hitler e tudo mais, como sendo um cenário inicial, um cenário de pobreza, de pós-guerra. E depois eles selecionariam Hitler, por exemplo, como um dos atores principais. E assim eles iam criando a narrativa. Outro ponto, coloca o tempo em sequência, identificando alguns períodos, pontos de inflexões e forças chaves, enquanto minimiza outros. Como exemplo que eu falei agora.
Então, eles selecionam os tempos, e não necessariamente são tempos que aconteceram sequencialmente. Eles colocam de forma sequenciais para ter uma impressão como se elas fossem, como se eles tivessem acontecido um após o outro. E ignoram certos, tipo, grandes períodos de tempo. E tudo isso constitui uma dramaturgia, com fatores causais, explícitos ou implícitos. Ou seja, há um objetivo em construir toda essa narrativa, em construir pegar esses pontos, esses fatores, esses atores também, e colocá-los dessa forma, dessa maneira. Não é algo aleatório, é algo que contribui para a narrativa. Então, considerando esses 4 pontos, nós iremos ver agora as 4 narrativas principais que o autor explora um pouco mais. Existem outras narrativas, mas ele focou nessas porque essas são as mais comuns, vamos dizer assim. As 4 narrativas de Antropoceno, ou seja, quais são as 4 histórias que estamos contando sobre essa era da humanidade e sobre os problemas, né? No caso, seria a crise ambiental. A primeira narrativa é a narrativa naturalista. Essa é a narrativa mais comum, mais popular, é a narrativa que nós vemos diariamente, seja em filmes, seja nas notícias e tudo mais. A narrativa pós-naturalista, a narrativa ecocatastrófica e a narrativa ecomarxista. Primeiro, a narrativa naturalista, né? A narrativa naturalista, ela seleciona um período histórico, né? E alguns atores para construir a narrativa. E um resumo dessa narrativa é que é uma história sobre caçadores e coletores, né? Que se tornaram uma força geológica global. Então, ele pega esses 2 pontos extremos da história da humanidade, onde existiam aquelas pessoas da época onde os seres humanos eram nômades, caçavam e coletava comida, e dá um pulo até o ponto onde o ser humano se tornou essa força geológica global, essa força que deu início ao antropoceno. Esse parágrafo aqui que eu fiz questão de colocar, ele exemplifica, ele resume bem qual que é essa narrativa. Eu vou ler aqui para vocês. Desde 1800, nós, a espécie humana, temos inadvertidamente alterado o sistema terrestre em uma escala geológica. Os humanos do Antropoceno, no caso o antropo, fizeram isso em 3 estágios que podem ser documentados e quantificados. As forças causais são o crescimento populacional, o crescimento econômico e a expansão do mercado internacional. Mas uma revolução científica que, segundo o autor, é comparável somente à revolução darwiniana e de Galileu, ocorreu recentemente. Os cientistas do sistema terrestre tornaram o antropo ciente, pelo menos, do perigo que ele se encontra. E se ao menos os tomadores de decisões agissem com base nas descobertas científicas, esses cientistas têm o conhecimento e teriam o conhecimento para liderar a humanidade para um futuro sustentável. Esse parágrafo ele é bem explicativo da narrativa naturalista, porque ele coloca exatamente os 4 pontos que nós vimos anteriormente, estão explícitos aqui. Primeiro, eu não vou olhar cada ponto, porque senão cada narrativa ficaria muito longa. Mas a gente pode, nessa narrativa, a gente pode explorar um pouco mais. Primeiro, que atribui valor ao estado das coisas que estão agora, né? Então, nós entramos no antropoceno, este é o cenário atual. E o cenário inicial era que éramos coletores e caçadores. Eram seres até ingênuos ou neófitos em relação ao meio ambiente. Esses são os atores, né? Esses são os cenários que ele coloca como inicial. E o cenário futuro é que a humanidade poderá ir para um futuro sustentável. Então, essa narrativa está liderando a humanidade para um futuro sustentável.
O segundo ponto foca e seleciona alguns fatores e fenômenos. Então, foca no ponto onde a humanidade começou a realmente utilizar os recursos naturais em grande escala, que foi na Revolução Industrial. Então, esse é o ponto de início nessa narrativa do, do antropoceno, isso foi no início do antropoceno. E também foca nessa revolução científica que aconteceu mais recentemente. Então, essa revolução científica é um outro cenário que está ocorrendo e que essa narrativa foca. E também outros atores, por exemplo, os cientistas nessa narrativa é um dos atores que é responsável por liderar a humanidade. Ele tem o conhecimento, ele tem as técnicas, tem as tecnologias para liderar a humanidade. E só precisa agora do apoio dos governantes, dos tomadores de decisões, das pessoas que têm poder, das autoridades. Como já falei, seleciona alguns períodos de tempo, né? Na era primitiva, na Revolução Industrial, agora, né, depois da Revolução Científica e no futuro. E tudo isso contribui para construir essa narrativa naturalista. A gente pode explorar um pouco mais dessa narrativa, que é o que o autor faz aqui nesse livro, né? Primeiro, como é que a humanidade é vista nessa narrativa? Ela é vista como uma força uniforme de mudança. Então, quando eles falam aqui, desde 1800, nós, a espécie humana, essa narrativa, ela centraliza a história deles, a história que eles estão contando, na espécie, na humanidade. Então, eles não veem que, por exemplo, a Revolução Industrial começou num período específico, numa região específica do globo. É como se, nessa narrativa, eles vissem como a Revolução Industrial aconteceu igualmente em todo o planeta. Os cientistas, eles são vistos como iluminadores da mentalidade obscurantista antes da Revolução Científica. Então, eles dividem o período entre antes da Revolução Científica e depois da Revolução Científica. E os cientistas são essas pessoas que irão liderar e que irão proporcionar que a humanidade saia desse período que ainda não entende como que as atividades humanas impactam no meio ambiente para um período de iluminação, em que todos os seres humanos irão estar cientes de que nossas atividades não trazem benefício para a natureza. A sociedade nessa narrativa, ela é vista como passiva, ela é vista como que não produz conhecimento útil para uma mudança significativa das atividades que nós mesmos fazemos. Então, a sociedade civil não é produtora de conhecimento científico, que todos os conhecimentos que são produzidos por ela não podem ser utilizados para guiar essa mudança. E uma das coisas que a narrativa realça é que a solução para a crise ambiental está na adoção de mais tecnologias verdes. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais conhecimento, mais próximo da solução da crise ambiental nós estaremos, mais próximo deste futuro sustentável nós estaremos. E eu tenho certeza que vocês já conseguem observar que essa narrativa realmente ela é a mais presente na mídia, mais presente nos filmes, nas histórias, e que é a que nós conhecemos, e talvez é a que nós concordamos também. Porém, toda a narrativa, ela tende a ser reducionista, então ela tem os pontos cegos, ela deixa propositalmente, de olhar para alguns pontos da história da humanidade que são importantes, que contribuíram para o período do antropoceno. O autor realça aqui alguns pontos cegos, que, primeiro, que a humanidade é uma caixa preta. Ou seja, na narrativa 1, a humanidade é vista, a narrativa centra sua história na espécie humana, como força geológica. E esquece que nem todos os seres humanos participaram
da Revolução Industrial igualmente. A Revolução Industrial começou numa região específica do globo, mas não significa que nas outras regiões as pessoas estavam tendo a mesma revolução, o mesmo tipo de revolução. E até mesmo o acesso aos recursos industriais não é igual na humanidade. Então, ao mesmo tempo que eles veem como se nós todos fôssemos culpados, igualmente responsáveis pelo futuro da humanidade, pelo futuro do planeta, eles esquecem que a maior parte da população que sofre por causa da crise ambiental, eles não são diretamente responsáveis pelo industrialismo. Ou seja, por exemplo, vamos colocar em termos de nações. As nações mais poluentes, ou as nações que que têm atividades mais nocivas à natureza, são também aquelas nações que têm mais recursos para que os seus habitantes não sofram tanto com aquele problema. Enquanto que nações que são mais pobres, que são menos industrializadas, elas são as que sofrem mais, porque elas não têm nem como se prevenirem ou tomarem decisões ou medidas que evitem que elas sofram tanto com os problemas da crise ambiental, né? E o outro ponto é a revolução científica nessa narrativa. Nós somos a primeira geração com conhecimento de como as atividades humanas influenciam o sistema terrestre. É o que diz a narrativa. Porém, evidências históricas, e o autor traz bastantes evidências, mostram que não, que até mesmo no período industrial, da Revolução Industrial, né, no início da Revolução Industrial, as pessoas que estavam mais envolvidas, os cientistas mesmo que estavam mais envolvidos na industrialização, as técnicas e tudo mais, eles estavam cientes que as atividades humanas poderiam mudar o cenário global, e não somente a natureza localmente. Então, eles estavam cientes, e não só cientes, eles tinham por objetivo conseguir controlar essas mudanças. Então, ele fala, por exemplo, de um dos cientistas que propôs que eles estudassem, né, desenvolvessem técnicas para que a temperatura global pudesse ser mais amena, tipo, regiões mais quentes tivessem temperaturas um pouco mais baixas, regiões muito frias tivessem temperaturas um pouco mais altas. Porém, infelizmente, o desenvolvimento da humanidade mostrou que esse controle não existia, ou pelo menos esse controle ficava cada vez mais difícil com o aumento das mudanças inconsequentes que os seres humanos faziam no solo mesmo, na natureza, na atmosfera, na biosfera e tudo mais. Então, não é que os nossos antepassados começaram a Revolução Industrial, começaram o período de industrialização e de uso dos recursos naturais em grande escala sem que tivesse essa consciência dos impactos que eles estavam causando na natureza. Essa narrativa tem algumas implicações, como todas as narrativas têm, no final a gente vai ver isso. Mas essa, como sendo a narrativa mais popular, o autor despendeu um pouco mais de tempo, né, sobre ela. Então, uma dessas implicações é que a ciência é vista como Deus ex machina. Então, eu não sei bem explicar qual que é a explicação, né, desse termo Deus ex machina, mas nessa narrativa, a ciência e os cientistas, eles são vistos como uma força externa que não participou do início do antropoceno. Então, se o antropoceno foi uma combinação de mudanças políticas, econômicas e ambientais, nessa narrativa, todas essas mudanças foram feitas por pessoas leigas, por autoridades, por pessoas que não eram cientistas, que não tinham esse conhecimento, que não eram iluminadas. Então, a ciência é vista como se não tivesse participado disso, sendo que não, né? Pelo contrário. A sociedade é vista como ignorante, passiva e presa na dissonância cognitiva, que precisa da iluminação. Então, eles fazem esse dualismo
entre a sociedade e a ciência, entre sociedade e cientistas. Então, se as sociedades são os liderados e os cientistas são os líderes que irão guiar a humanidade para fora dessa era que ainda é obscurantista. E essa narrativa também tende a reproduzir a narrativa da modernidade, que é aquela narrativa de que o ser humano tem que se libertar dos domínios determinísticos da natureza. Então, no final das contas, eles estão tentando não ser submissos à natureza. Vou andar um pouco mais rápido aqui. Então, uma coisa que o autor fala que é bem interessante é isso. Temos que entender que a crise ambiental e o desencadeamento do antropoceno não aconteceu por falta de conhecimento, mas apesar destes conhecimentos e de reflexões a respeito da atividade humana. Então, nessa narrativa, parece que a crise ambiental e o antropoceno aconteceram porque nós não estávamos cientes do que poderia acontecer. E mais conhecimento, mais tecnologias irá resolver esse problema, sendo que não é bem assim. Isso é uma forma reducionista de ver todos os aspectos dinâmicos do próprio início do antropoceno e da crise ambiental. Agora nós estamos indo para a segunda narrativa, que é a narrativa pós-naturalista. Essa narrativa é bem interessante e a gente teve uma apresentação aqui sobre transhumanismo que é bem parecido com o que essa narrativa propõe. Essa narrativa, ela tem, por resumo, reparando o monstro do Dr. Frankenstein. Essa narrativa parte desse pressuposto que a natureza não mais manda na Terra. Quem manda na Terra somos nós. Então, é nossa escolha o que acontece aqui. Então, nós estamos no comando agora. Eu trouxe essas duas frases dessas duas pessoas, que são umas pessoas importantes para essa narrativa, né? Se não me engano, Mark Lyons, ele é um escritor que escreve sobre questões ambientais, e esse R. Ellis é um cientista ambiental. E a segunda frase é: iremos ficar orgulhosos do planeta que iremos criar no antropoceno. Essa narrativa parte do ponto de que a natureza está morta, de que tudo é construção humana. Então, ela é como se fosse um braço da narrativa naturalista, só que é um pouco além da narrativa naturalista. Enquanto a narrativa naturalista pensa nos cientistas como sendo seres que irão salvar o planeta, na narrativa pós-naturalista, eles não têm que salvar o planeta, entendeu? Existe a crise ambiental, ela tem que ser resolvida, mas não vai ser resolvida olhando para a natureza e vendo ela como temos que resolver o problema aqui, reconstruir mais árvores e tudo mais. Não. Eles pensam assim: nós somos a espécie dominante aqui. Nós não mais estamos sendo subjugados pela força determinística da natureza. Nós não mais estamos sob os domínios da natureza. Nós somos agora quem dominamos a natureza. Então, se na narrativa naturalista existia basicamente dois seres, a Terra, que até alguns estudiosos chamam de Gaia, eles dão uma antropomorfização, não sei se eu falei a palavra certa, da natureza, como se ela fosse um ser, e os seres humanos, a humanidade como se também fosse um ser. Então, este ser, humanidade, ele olha para a Terra, para o ser Gaia, e diz: nos perdoe, nós realmente destruímos você, mas agora nós temos o conhecimento, nós iremos refazer, nós iremos começar de novo, porque nós temos conhecimento. E na narrativa pós-naturalista, este ser, humanidade, existe. Porém, o ser Gaia não existe. Ele não é visto como não é visto como um sentimentalismo, com uma paixão, vamos dizer assim. Pelo contrário, ele é visto como um recurso para ser usado. Porém, dessa vez, com responsabilidade. Entendeu? A diferença é que eles vão continuar utilizando. Porém, dessa forma, com responsabilidade, de forma consciente, com mais conhecimento, com mais tecnologias.
o cenário de que a narrativa pós-naturalista parte não é mais de que a Revolução Industrial iniciou o processo de mudanças globais. Pelo contrário, eles dizem que desde quando a humanidade começou a práticas de agricultura, houve um domínio da humanidade sobre a natureza. Então, o processo do antropoceno começou aí. Começou com o domínio simples, o domínio local dos seres humanos sobre a natureza. Agora, com as nossas tecnologias do período da Revolução Industrial, nós podemos fazer isso em grande escala. Nós podemos fazer isso de forma que possamos reparar os danos que foram causados numa época em que nós não tínhamos tanto conhecimento, ou que nós não tínhamos tanta tecnologia. Novamente, a humanidade é uma força uniforme, sem diferencial entre elas. Então, as tecnologias verdes, as tecnologias que são até controversas, mas é como se elas estivessem dispostas para todos os seres humanos na face da Terra. Então, não existe essa de que países pobres, países ricos, não. Para eles é como se todo mundo tivesse a oportunidade de utilizar essas tecnologias verdes que eles propõem. E eles vão com toda a fome. Eles devem, querendo abraçar as tecnologias. Então, ao invés de sermos cuidadosos com aquelas tecnologias que podem acabar causando mais danos ao planeta, eles dizem, não, a solução é abraçar essas tecnologias e aplicá-las de forma dominante mesmo, e sem olhar para a natureza de forma sentimentalista. Ela não é um ser que a gente tem que cuidar, ela é simplesmente um recurso que nós agora conseguimos dominar. Alguns pontos cegos dessa narrativa. Novamente, a humanidade é uma caixa preta, e os níveis de culpa e responsabilidade nessa narrativa são os mesmos que na narrativa passada. E outro ponto é a modernidade. Então, nessa narrativa, a natureza é um ser externo ao ser humanidade, do mesmo jeito da narrativa anterior. Porém, eles dizem que o fim da natureza, a morte da natureza, não tem nada a ver com a humanidade, não estão conectados. Então, eles tentam abraçar, eles tentam fugir do ponto da modernidade, que é aquele ponto que o ser humano está sempre tentando fugir do determinismo natural. Eles tentam fugir disso, para eles voltam para isso. É como se fosse um ciclo. Eles acabam voltando, porque ao remodelar a natureza, nós estamos dizendo que nós dominamos ela, com o conhecimento nós nos livramos dela. Então, o ponto que eles criticam é exatamente o ponto onde eles caem. Não sei se ficou muito claro, mas no final vocês podem perguntar sobre isso. E uma coisa interessante dessa narrativa é que eles dizem que o Dr. Frankenstein, o doutor que criou o monstro, não falhou não porque criou o monstro, mas porque fugiu em horror ao invés de repará-lo. Então, o que eles tentam mostrar é que o problema da crise ambiental não é que a gente criou a crise ambiental, é que a gente está fugindo dela. Ao invés de a gente usar esses recursos tecnológicos, esse conhecimento que nós temos para reparar, para encontrar uma solução onde nós possamos utilizar cada vez mais os recursos naturais sem acabar com a natureza, nós estamos fugindo, nós estamos voltando quase um paganismo natural, um paganismo onde a gente vê a natureza como se fosse um ser divino. Então, o Bruno Latour, que é eu esqueci o que ele é, parece que é um filósofo, se não me engano, ele diz, ame este monstro, ame o nosso monstro que nós criamos. Então, ame não somente o que está acontecendo com a humanidade, mas também o que nós podemos fazer a respeito disso, o que nós conseguimos reparar nesse domínio que nós tivemos sobre a natureza. Agora vamos para a próxima narrativa. O autor fala um pouco sobre cada uma das duas próximas narrativas, então também vou falar um pouco mais rápido delas. A terceira narrativa é a narrativa ecocatastrófica, e que basicamente é um colapso distópico. O que essa narrativa diz? Diz que o antropoceno é uma era na qual o projeto moderno
de crescimento e progresso indefinido atinge a parede da finitude do planeta. Então, se na primeira narrativa nós temos a natureza como sendo esse ser que nós devemos cuidar, na segunda narrativa nós temos esse ser que nós devemos dominar, nessa narrativa, na narrativa ecocatastrófica, a gente volta para o domínio da natureza. E todos esses projetos da humanidade acabam sendo limitados pela própria finitude do planeta, pela própria capacidade do planeta de aguentar todo esse progresso, todo esse crescimento. Então, seja o crescimento populacional, seja o crescimento de tecnologias e tudo mais, ele, no final das contas, bate no limite do planeta, nos limites de capacidade do planeta. Essa narrativa, ela é baseada principalmente no trabalho do ecologista canadense, que é C.S. Rollins, e que esse trabalho fala sobre o desenvolvimento cíclico do ecossistema. Então, ele conta que o sistema terrestre, ele é cíclico. Ele tem períodos de crescimento, períodos de colapso e período de reorganização. E que toda a história da humanidade que nós temos até agora, ela faz parte desse desenvolvimento cíclico, faz parte desse ciclo. E que houve esse crescimento tecnológico, esse crescimento industrial, e que nós agora estamos no período de colapso. E nós não iremos sair desse período de colapso. Essa narrativa, ela não propõe uma solução à crise ambiental como se estivesse mostrando um cenário futuro de um planeta sustentável. Pelo contrário, ele diz que nosso futuro é um colapso. É um fim deste poderio que a gente tem sobre a humanidade, esse poderio, entre aspas, que nós temos sobre a humanidade, sobre a natureza. E que depois disso, nós iríamos entrar no período de reorganização. Então, aquelas comunidades, aquelas pessoas, né, que forem resilientes, que conseguirem resistir a esse colapso sem perder as suas funções e a sua natureza, irão se reorganizar e começar um período de crescimento novamente. Então, ela não propõe uma solução sustentável para a crise ambiental. Eu achei interessante essa narrativa catastrófica, porque ele diz que a mudança do antropoceno para o antropoceno não é o resultado apenas da Revolução Industrial, mas de uma longa história de práticas não sustentáveis, de esgotamento de recursos naturais, de uma falta de consciência no uso dos recursos naturais. E isso é interessante, porque isso é bem parecido com o que realmente a gente vê na história da humanidade. Porque por mais que a Revolução Industrial seja um ponto inicial de aumento da escala dessas práticas não sustentáveis, não foi com a Revolução Industrial que começou. Não foi somente com as máquinas que começou essa crise ambiental. Antes mesmo, quando não existiam as máquinas nessa escala global, a humanidade estava fazendo uso da terra, estava modificando o microclima, estava modificando o ambiente onde eles viviam. Então, esse é um ponto que eu acho positivo na narrativa ecocatastrófica. E, para eles, o tempo é cíclico, como eu falei. Então, não há conceitualização linear e progressista do tempo e da história. Então, eles não veem como a humanidade tem uma história que irá guiar para um futuro de forma linear. Pelo contrário, ela é cíclica. Ela está indo para um colapso e depois quem sobreviveu vai se reorganizar. Porém, o engraçado é que eles, quando selecionam os tempos, os períodos específicos de tempo para contar a narrativa deles, eles são lineares. Então, eles colocam linearmente, eles criam linearmente uma narrativa não linear, não progressista. Eles não acreditam que o progresso da humanidade realmente é um progresso. Duas coisas importantes sobre a narrativa.
Enquanto que nas outras narrativas, os cientistas, governantes, tomadores de decisões, eles eram responsáveis por mostrar esse cenário futuro sustentável para o qual a humanidade estava caminhando, se fosse liderado por eles, nessa narrativa eles dizem que não. Os cientistas, governantes, tomadores de decisões, eles têm a responsabilidade de mostrar para as massas o colapso que nós estamos caminhando. E que deve mostrar que o futuro não é brilhante e sustentável. Isso para que ocorra na maior parte da população de que nossas práticas, elas não são sustentáveis. Então, eles não são líderes que irão nos levar para um futuro brilhante. Ao contrário, são pessoas que irão, é como se eles fossem profetas de uma catástrofe. E outra coisa, nessa narrativa, um dos atores não é Gaia, como na primeira narrativa. Na primeira narrativa, a natureza era vista quase como que fosse um ser divino. É aquele ser indefeso. A gente vê muito em algumas propagandas sobre questões ambientais e apresentações e tudo mais, o globo com um olhinho assim, e às vezes com um termômetrozinho assim, como se ele fosse como se estivesse indefeso mesmo, como se fosse vítima de seres humanos. Que é esse ser Gaia, né? Ou também não é visto como um objeto, como na segunda narrativa, na narrativa pós-naturalista, um objeto que deve ser dominado, que deve ser moldado, modificado. Pelo contrário, ela é vista como Medeia, a mãe que mata os próprios filhos quando traída por Jasão, que no caso de Jasão seria a humanidade. Se vocês procurarem depois sobre a história de Medeia, ela acaba assassinando os próprios filhos quando ela sente que Jasão traiu ela. Então, nesta narrativa, a natureza, ela irá acabar conosco. Então, eles não é a narrativa moderna que está tentando fugir do domínio da natureza, pelo contrário, eles aceitam o domínio da natureza e aceita que toda a natureza irá nos cobrar pelo que nós fizemos. Como toda narrativa, essa narrativa tem alguns pontos cegos que, novamente, a humanidade é vista como uma caixa preta. Porque eles propõem que, como a gente está ciente agora, segundo a narrativa, de que a natureza ela é uma força dominante sobre nós e que nós estamos subjugados a ela, eles propõem que nós tomemos iniciativas locais, tomemos iniciativas para preservar o meio ambiente local, iniciativas locais em detrimento das iniciativas globais. Porém, eles, quando pensam assim, eles é como se eles vissem que todas as comunidades no mundo têm os mesmos recursos para serem autossustentáveis. E a gente sabe que nem todas as comunidades do mundo conseguem ser autossustentáveis. Às vezes não é nem por falta de recursos financeiros ou coisa do tipo. Às vezes é por causa de condições climáticas mesmo. Por exemplo, na região do Oriente Médio, por ali, ali da Ásia, existem secas severas que estão aumentando a severidade, a duração, por causa não somente das ações humanas, mas também por causa das mudanças climáticas que estão acontecendo globalmente. Então, aquela comunidade que antes ela conseguia ser autossustentável, hoje ela não consegue mais. E nessa narrativa, eles veem como se todas as comunidades conseguissem ser autossustentáveis. E outro ponto que eles levantam, que são as soluções locais versus as soluções, as iniciativas globais. Então, enquanto as outras narrativas realçavam a importância das iniciativas científicas e diminuía a importância ou não dava valor científico às iniciativas locais das pessoas não cientistas, essa narrativa faz o contrário. E quando eles fazem o contrário, eles rejeitam as soluções a níveis globais que podem realmente contribuir para que comunidades sejam autossustentáveis.
Então, eles rejeitam qualquer iniciativa global que acabe tornando a sustentabilidade de uma comunidade dependente de outra. E quando eles fazem isso, eles acabam perdendo muitos avanços tecnológicos que acabam contribuindo para a sustentabilidade de algumas comunidades. E esse é um dos pontos cegos dessa narrativa. A próxima narrativa, ela é bem pouco explorada no texto, mas ela é interessante. É a narrativa ecomarxista, que ele chama de capitaloceno, onde o antropoceno é resultado das desigualdades econômicas e sociais. E o capitalismo é incapaz de manter um sistema terrestre sustentável. Esses são os dois pontos principais nessa narrativa, e que, correndo o risco de ser reducionista aqui, ela acaba sendo a narrativa marxista aplicada ao meio ambiente, aplicada às práticas ambientais e não sustentáveis da humanidade. Porém, essa narrativa tem uns pontos interessantes que as outras acabaram passando. Primeiro, nessa narrativa, a humanidade não é vista como um todo, com iguais responsabilidades, culpas e oportunidades, pois o ponto crucial é exatamente a diferença de classe. Então, enquanto em todas as outras três narrativas, eles acabavam por não ver essa diferença entre as diferentes comunidades no mundo, nessa narrativa eles realçam esse ponto. E isso é importante, porque esse é um ponto necessário para que nós possamos ter realmente soluções à crise ambiental reais. E outra coisa é que o surgimento do capitalismo industrial é correlacionado à divergência entre as classes e ao início do antropoceno da crise ambiental. Porque quando você vê, por exemplo, a discrepância entre a quantidade de poluentes, por exemplo, que uma nação industrializada emite e uma nação não industrializada, considerada terceiro mundo, né, uma época dessa aí, é gritante a diferença. Aqueles créditos de carbono, por exemplo, o que é senão um passe para que era senão um passe para que as nações industrializadas poluíssem mais e pagassem para as nações menos industrializadas, e aumentando cada vez mais essa distância entre elas. Então, eles levam em consideração essa distância, eles levam em consideração essa diferença entre as nações mais poluentes e as menos poluentes, e que a crise ambiental atinge muito mais as nações que são menos industrializadas. Porém, o fato é que o ponto cego que se destaca nessa narrativa é exatamente isso: é culpar o capitalismo pela crise ambiental. Então, se eles conseguem ver essa diferença criada por causa dos diferentes níveis econômicos entre as nações, eles vão com muita sede ao pote, eles vão com muita sede culpar o capitalismo como se fosse uma relação linear. Existe essa relação, porém você não pode simplesmente culpar o capitalismo. E no final das contas, ele termina o capítulo mostrando que, tipo, ele não aborda uma solução ambiental dada por essa narrativa. Essa narrativa, ela propõe que os recursos tecnológicos e as tecnologias verdes sejam distribuídas para todas as comunidades igualmente. Porém, de forma bem reducionista, né? Eu estou falando aqui. Porém, eles não abordam como essa distribuição, qual o impacto dessa distribuição para o planeta. Se essa distribuição iria melhorar alguma coisa no cenário ambiental que nós temos, se iria resolver a crise ambiental ou não. Então, o ponto volta sempre para que haja uma distribuição de conhecimento, distribuição de tecnologias, mas não há uma solução direta para o problema da crise ambiental. Então, já passando para o fim, o autor conclui que as várias narrativas de antropoceno são performativas.
Elas produzem ou promovem alguns tipos de ações coletivas em detrimento de outras. E a solução que ele dá não é que a gente deve escolher uma narrativa em detrimento das outras. Nós devemos olhar todas as narrativas e ver como elas se contribuem. Os pontos que que em uma narrativa é um ponto cego e que outras narrativas relacionam melhor. E esse parece ser um conselho equilibrado. E que aí eu saí um pouco mais do livro e resolvi fazer um link entre os assuntos que nós estivemos estudando nas duas reuniões passadas, que seria como o cristianismo vê essa questão ambiental, da crise ambiental, e como fazer um link da visão cristã com essas narrativas. Então, vamos lá, cristianismo. Algumas perguntas eu levantei, né, e eu espero poder responder. Quais dessas narrativas o cristão deve adotar? Ou qual dessas narrativas melhor se conforma à narrativa cristã? A resposta que eu cheguei é que nós não precisamos, como autor, nós não precisamos adotar uma narrativa específica. Porque a gente vê que elas acabam sendo reducionistas. Elas acabam tendo ponto cego. Enquanto que a narrativa cristã, ela não é reducionista. Mas o mais interessante da narrativa cristã é que ela é uma história contada não pelos cristãos. Ela não é uma narrativa contada por um grupo específico que surgiu na humanidade por um tempo e que talvez suma. Não, não é isso. E nem é isso realmente a visão cristã, né? A visão cristã é que essa narrativa, essa história da humanidade é contada por Deus. Então, ela não é uma narrativa nossa. Ela é uma história de Deus. Então, ela não é reducionista. Ela não tem como ser reducionista. Então, a perspectiva cristã, ela pode estar segura em sua abordagem das soluções à crise ambiental, porque ela não corre o risco de ser reducionista. Ela não corre o risco de ter pontos cegos. Então, qual que é a resposta cristã não reducionista à crise ambiental e a essas narrativas? Aí eu volto para o ponto que o Tiago falou lá na apresentação dele, há 2 semanas atrás. As virtudes ecológicas. Porque as virtudes ecológicas são uma solução bem amarrada. Elas são uma solução que impede que a gente acabe adotando, por exemplo, a primeira narrativa e vendo a natureza como um ser indefeso, um ser que precisa de cuidado, ou até mesmo criar um paganismo velado, onde a natureza acaba tendo o mesmo grau de importância de todos os seres humanos, e a gente acaba perdendo o foco do cristianismo, onde nós somos imagem e semelhança de Deus, onde difere a natureza não humana da natureza humana. Então, a adoção de virtudes ecológicas previne esse paganismo e também previne a arrogância, por exemplo, de alguém que quer ver a natureza como simplesmente um objeto, quer ver simplesmente como algo a ser moldado, como se fosse o próprio Deus, entendeu? Então, o ponto em que a natureza, em que a narrativa cristã, ela tem os seres humanos como agentes, juntamente com Deus, impede que a gente adote visões contrárias ao cristianismo nessas narrativas, embora a gente possa adotar algumas dessas narrativas. E como o autor fala no livro, o James K. Smith fala a mesma coisa. O que fazemos é impressionado por quem somos, pelo tipo de pessoa que nós nos tornamos. Então, não é a narrativa cristã em relação à crise ambiental, não é sobre que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos, sobre se é um planeta de um futuro sustentável, se é um planeta de dominação da humanidade sobre a natureza, ou de um planeta onde nós somos passivos e a catástrofe vem e nós só temos que aceitar. Não.
o ponto da visão cristã em relação à crise ambiental é que tipo de pessoas nós vamos deixar para o planeta. Então, de que tipo de pessoas nós estamos nos tornando? Que virtudes dessas nós estamos cultivando no nosso caráter? E não somente no nosso, mas também no da futura geração. Então, a história que nós temos que contar sobre o antropoceno é a história cristã. É a história de como Deus Criador criou não somente o homem, mas também toda a natureza. E ele disse que era boa. Então, nós vemos a natureza como criação de Deus. Não a mais, não a menos. Esse era o ponto, né, que eu queria linkar, né, entre as narrativas que nós abordamos e a história cristã. E, por fim, eu tenho algumas sugestões. Porque quando a gente fala de medidas que nós podemos tomar para cuidar da criação de Deus de forma responsável, de forma cristã, a gente acaba sendo muito generalista. A gente pode falar, não jogar lixo no chão, colocar no lixeiro e tudo mais. E é verdade, usar menos carro, usar mais transportes sustentáveis e tudo mais, tudo isso são boas iniciativas. Porém, a gente tem que pensar também na educação que nós estamos tendo, tanto passando para as gerações futuras, como nós estamos, como é que eu falo? Absorvendo também. Que tipo de informações nós estamos absorvendo em relação à crise ambiental, em relação às questões ambientais. E eu coloquei algumas sugestões aqui que, por exemplo, o Estúdio Ghibli, ele tem vários, não sei se vocês conhecem o Estúdio Ghibli, mas é um estúdio que faz filmes de desenho animado, né, estilo japonês, animes. E, porém, eles têm umas características, assim, importantes, interessantes dele, mas o mais interessante é que as histórias que eles contam na maioria dos filmes deles é em relação à preservação da natureza. E esses filmes foram feitos lá na década de 80, onde, segundo algumas narrativas, começaram o despertamento da humanidade em relação à crise ambiental. E alguns dos filmes eu coloquei aqui, tipo Náutica, Pompoko, Princesa Mononoke, podem ser bons materiais para que as crianças, principalmente, e até adolescentes e jovens, possam consumir e possam entender parte de algumas dessas narrativas. Eu entendo que o Estúdio Ghibli adotava principalmente a narrativa naturalista sobre a crise ambiental, e a gente, mesmo nós adultos, nós podemos usar esses recursos para conhecer um pouco mais de como essa história é contada. Eu coloquei também aqui um documentário, Uma Verdade Inconveniente, que foi um documentário, assim, muito popular, apresentado pelo Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, e que é claramente uma propaganda da narrativa naturalista. Então, é interessante a gente ver como essas mídias, elas promovem realmente aquilo que o autor falou, né? Ele promove um discurso, uma narrativa que acaba moldando como o futuro vai ser. E também trouxe um livro, Aquecimento Global, que é uma pergunta desse pesquisador japonês. Esse livro, ele realmente questiona alguns dados sobre aquecimento global. Não coloco ele no patamar de negacionista, porque simplesmente ele não é um autor que nega por negar, mas ele realmente fez algumas pesquisas. Mas também é uma forma da gente ver, por exemplo, a narrativa ecocatastrófica, narrativa onde simplesmente a gente só vê soluções, a gente só vê problemas, e que o cientista, nesse caso, esse cientista específico, ele está lá como profeta da catástrofe. Ele acha importante que nós popularizemos essa noção da catástrofe. Foi isso. Muito obrigada, gente. E é isso. Perguntas? Muito obrigado, Tamires. Parabéns pela apresentação.
Nesse momento eu gostaria de abrir para o pessoal, quiser